Leitura do livro História de um Homem de Pietro Baldi, capítulo 22, Mentiras e Justificações. Assim, ele entrara no mundo, decaído, mas livre e consciente para conhecer toda a verdade, qualquer que ela fosse, em todos os seus aspectos, e assim continuava a avançar na vida, sem temores nem preconceitos, e em plena sinceridade. Dessa sinceridade terá o mundo rido, como de um sistema de ingênuos. Mas isto era também uma força. Esse era o seu método retilíneo e ele não o mudaria, e aqui se revelava e sobrevivia o seu tipo inflexível, caído na terra, mas não pertencente a ela e que jamais poderia aceitá-la definitivamente. Aqui, ele era sempre um estrangeiro, em exploração. Olhava o mundo francamente de frente. Se o mundo tivesse uma verdade a dizer-lhe, seria constrangido a dizê-la. Se era mentira, ele a desmascararia. Aceitava, fazia sua lei do mundo para a experimentar seriamente, mas também para atirar à face do mundo o resultado de sua experiência, se essa não fosse digna de um homem. Ele devia experimentar tudo e tudo saber. Estava já agora disposto a agarrar desesperadamente pela gola as leis terrestres e dissecá-las a fundo. Exigia a mesma sinceridade que oferecia. Assim poderia encontrar a significação do mundo para justificá-lo, ou por seus pontos débeis e suas contradições, acusá-lo e condená-lo. No entanto, aprazia-lhe a luta apocalíptica pelo ideal, mas queria a franqueza honesta e corajosa. Teria considerado respeitável a fera em seu ambiente, desde que esta desse provas de coerência. Mas jamais lhe perdoaria a vileza de defraudar a sinceridade sob falsas aparências. Estava pronto a desmontar, consciente e honestamente, todas as suas construções e conquistas, pronto a perder a cabeça no suicídio espiritual, pronto para tudo. Mas metera-se com o Evangelho. Sua vida tinha sido uma experiência do Evangelho. Se ele tinha de cair, também o Evangelho devia cair, e, caindo este, cairia também tudo quanto ele continha: justiça, bondade, fé, religião, ideal. Então, adeus tudo. Adeus tudo, se tivesse que haver mentiras. Ou honestidade, ou nada. A cruz é um símbolo supremo e terrível. Olha-se de frente e com seriedade. Se for um símbolo falso, que caia. E que haja a coragem de o fazer cair abertamente. Mas que isso jamais resulte da vileza e da mentira. Esta, no reino da força dirigida, embora para a violência, mas dirigida, é incoerência, e a incoerência é violação. É traição de todas as leis, tanto da terra como do céu. Seria vileza e vergonha imperdoável sobre a terra. Se a cruz é um símbolo falso, tem-se a coerência de fazê-la cair honestamente. Mas se é um símbolo verdadeiro, ai do mundo. Aí, sobretudo, dos responsáveis espirituais pelo mundo. Não é lícito mentir diante da cruz. Não é lícito mentir diante dos mártires que a seguiram. Ele procurava, mas encontrava não a coragem da revolta, mas a verdade, espremida, explorada, falseada até se tornar irreconhecível. O bem tão pervertido até se tornar mal. O sumo espiritual da vida manipulado até se transformar em veneno. Observava, aterrorizado, a dissolução moral do mundo, o seu método de falsificação do ideal, de traição ao céu. O fato de ter querido observar a vida por trás dos bastidores havia demolido nele todas as ilusões. O mundo não era senão simples representação de coisas nobres e virtuosas, de exaltações convencionais, de acordos tácitos, não revelados aos ingênuos. Não era possível entender-se com duas linguagens tão diversas, a sinceridade e um fingimento. As verdades que ele diziam eram recebidas como mentiras, ao passo que ele tomava como verdades as mentiras dos outros.
Não havia possível entendimento entre quem procurava o ideal com seriedade e o mundo que ele fazia um estandarte para seus desígnios, para com ele conseguir vantagens materiais. Ele não compreendia por que, sobre esse terreno de utilidades, era sempre vencido, enquanto os outros saíam vencedores. As mesmas coisas, assim diversamente tratadas, produziam efeitos opostos. Era tomado por ingênuo. Se ousava dizer qualquer coisa, sua simplicidade provocava escândalo, sua sinceridade era ofensa. Não se gosta de ouvir certas verdades que devem permanecer ocultas. E penso quanto seria útil para ele aprender um pouco do lindo jogo das pessoas respeitáveis. E pensava isto não com espírito de sátira, mas com profunda amargura. Não pretendia dar a estes julgamentos valor absoluto. Tratava-se simplesmente da impressão que as coisas lhe faziam, vistas de sua posição. Eram inconciliáveis com o seu temperamento, e ele reagia, eis tudo. Sua reação era lenta, complexa, profunda. Tinha que demolir com consciência e pela consciência, conservando íntegras a honestidade e a justiça. Mas sentia já indistintamente que não poderia resistir a esse ambiente por muito tempo, adaptando-se e esquecendo o seu passado, que com o tempo não poderia fazer menos e reagir a esta nova realidade tão inferior àquela já conhecida, que, dado o seu temperamento e os precedentes, seria inevitável uma nova revolta e depois uma ressurreição. A nova experiência que ele acumulava, atravessando o mundo das trevas, não viria justamente para devolvê-lo, com maior impulso, com maior vigor em direção à luz? Sentia no mundo um conteúdo inaceitável que, de certo, já formava dentro dele, ainda não claramente declarada, a base da revolta. O primeiro impulso para a sua nova transformação não era tanto a atração do alto, mas uma invencível repugnância pelos métodos do mundo, uma repulsa pelo inferior. Realmente, nada lhe parecia mais inaceitável e insuportável do que a falta de sinceridade e de retidão. Ademais, senti que era inútil acusar, pretender reformar ou pedir, porque o mundo desejava seguir pelo seu caminho e estava bem equipado para isto e bem armado para defender a sua vontade. E, se era possível dobrá-lo, entenderem-se, e, se ele também não podia dobrar a si mesmo, que lhe restava senão voltar-lhe as costas. Continuando sua exploração, observou como a sociedade funcionava segundo esquemas que cada geração deixa para a seguinte, e nos quais se enquadram todos os homens e o seu trabalho. No âmbito destes esquemas, as categorias sociais, políticas, religiosas, militares e econômicas, as distinções e agrupamentos que, pelas mais disparatadas razões, unem ou dividem os homens dentro desses recintos artificiais, deve-se acomodar os tipos biológicos mais diversos, cada um com sua capacidade, e que podem também estar em irreconciliável contraste com a posição socialmente ocupada. Então nasce a luta entre o esquema e o homem, entre o tipo verdadeiro e a roupagem falsa, luta em que cada um deles procura dobrar o outro, o esquema procurando transformar o homem segundo um modelo prefixado, o homem procurando transformar o esquema e adaptá-lo ao seu próprio temperamento. Dada a possibilidade que sobre a Terra tem um homem de disfarçar a sua verdadeira personalidade e dada também a impossibilidade de conhecer sua verdadeira natureza, os esquemas são forçados a considerar apenas as aparências, as formas, sob as quais é sempre possível ocultar qualquer substância. Daí os mais estridentes contrastes e contradições. E ele percebia que caíra no reino da forma, onde domina os esquemas. Decidiu-se, pois, a ir direto ao indivíduo, sem tomar em conta os esquemas, procurar o homem e nada mais, prescindindo absolutamente de sua posição e aparência exterior. Decidiu demolir todo o edifício
da catalogação social, libertar o tipo das vestes que o envolvem e disfarçam, e sem dar nenhuma importância às transformações da forma, conseguir alcançar a substância. Este era o método do espírito, e ele verificava que na Terra o que reinava era o método da matéria. Quanto mais o ser é evoluído, tanto maior a importância dá à forma, à aparência exterior. Quanto mais é pobre em valores reais, mais procura se proteger com o manto dos valores fictícios. Subir, conduzir à luz o verdadeiro eu interior, tornando-o ao mesmo tempo mais digno de poder aparecer. Assim, para fugir aos enganos e alcançar a realidade, ele não considerou mais a forma e o esquema, não deu mais atenção à veste exterior do homem. Procurou arrancar a máscara das coisas, as formas fictícias sob as quais tudo se esconde na Terra. Compreendia que, onde a luta é motivo fundamental da vida e o universal meio de realização, é necessário o egoísmo, é necessária a mentira. Quem não tem força, se não recorrer à astúcia, ficará sem defesa. E um ser indefeso sobre a terra está liquidado. Portanto, é indiscutivelmente muito mais útil apresentar-se como cheio de virtudes. A palavra raramente diz alguma coisa, raramente diz coisas dignas de serem ditas, e quase sempre serve para esconder, em lugar de exprimir o pensamento. O ilusionismo faz parte do armamento protetor da natureza. Mas ele, que sentia a elevação dos ideais, horrorizava-se com esta profanação, com esta inconsciência que pretendia pôr o céu a serviço da terra, considerando as coisas mais preciosas e elevadas como vulgares meios de proteger a vida. Repugnava-lhe a triste necessidade de reduzir tudo até o céu ao plano humano, de usar tudo sem distinção em função da luta pela vida. Grande inconsciência, mas também grande miséria, essa triste necessidade. A luta universal e impiedosa invade tudo, exige e se impõe a tudo. E aqui ele compreendia a significação e a lógica da imperdoável mentira. Mas que pavoroso terreno inseguro e escorregadio, que realidade de duas faces, que miséria ser constrangido a tais meios para sobreviver, que inconsciência para poder ter a coragem de realizar tais profanações. A mentira pareceu-lhe a exaltação mais irrespirável da terra, a que tornava a sua atmosfera mais impura e sufocante. Agoniava-o o método tortuoso, a realidade consciente que se fazia facilmente, um mundo feito de ilusões. Neste terreno, em tal atmosfera de falsidade, devia o homem trabalhar, penosamente, procurando realizar-se. Devia fazer da desconfiança um hábito e uma qualidade e neutralizar, a cada passo, a astúcia traiçoeira do seu vizinho. Que terrível e infernal peso, e que paradisíaca libertação pode emergir em plano mais alto, de sinceridade e de fé. Temeroso, olhava este mundo de aparências, o fazer-se e desfazer-se daqueles mutáveis e fictícios vultos das coisas, sem poder acreditar em mais nada sobre a terra. Que respondia o mundo a estas suas acusações? Primeiro isto: vós acusai-nos de mentirosos, mas vós esqueceis de que na terra o regime não é de justiça e de verdade, mas sim de luta, onde a mentira é uma arma de ataque e defesa. Tudo isto caminhará para a justiça e a verdade e será um recurso para conquistá-las. Mas não são coisas longínquas e estão hoje ausentes da realidade da nossa vida. É absurdo pretendê-las. E se vós exiges a nossa sinceridade neste mundo, não pode ser senão para nos tirar nossas defesas e deixar que assim sejamos mais facilmente vencidos. E respondia ainda: somos os involuídos, ainda não redimimos. E quem nos dá a força para transformar a vida, levando-a dos estridores da luta às harmonias evangélicas? É inútil o convite ou a ordem do céu,
Quem poderá transformar estes densos invólucros de matéria até aquela rarefeita atmosfera? Quem poderá afinar a nossa rústica sensibilidade ao ponto de podermos perceber a evanescente realidade daquele elevado mundo? Cada um é feito para o seu meio. Vós, anjos, não sois feitos para a terra e estarão mal aqui embaixo, como nós não somos feitos para o céu e estaríamos mal lá em cima. Nós somos inferiores e aqui temos a nossa animalidade, a qual nos sabemos adaptar e que temos a força de suportar. Vós podeis ter os olhos voltados para o alto, mas nós estamos presos à terra e nosso olhar tem de estar voltado para baixo. Quem nos julga egoístas, impiedosos e agressivos, dá provas de uma grande ingenuidade e ignorância da realidade da vida. Mas o ambiente terrestre não é um paraíso de alegrias gratuitas. É um mundo de forças inimigas onde nada subtém sem violência e imposição. O anjo tem razão, porque vai partir. Mas, se tivesse que ficar aqui, teria que se transformar ou seria eliminado. Estas são as condições reais e é inútil procurar suas causas. É verdade que tudo isto é bem rude e tem sabor de punição. É verdade que se o nosso destino é chegar a Deus, isso significará sempre um pavoroso trabalho. Condenação e trabalho não impedem que o nosso egoísmo feroz seja, dada a vida humana e seu ambiente, uma necessidade normal. Esta punição e abjeção, se são determinadas pela justiça divina, quem sabe por quais culpas nossas, já que nascemos hoje e morremos amanhã, sem nada saber, de certo fazem parte do fatal determinismo inerente ao destino humano e são um tremendo peso que cumpre carregar, pois que, depois de 20 séculos, parece que nem mesmo o holocausto de Cristo conseguiu libertar-nos. Portanto, se tenta transplantar para a terra as coisas do espírito, estas, na atmosfera imprópria, fenecem rapidamente e são levadas a morrer. São demasiado delicadas e sutis para serem percebidas, demasiado leves para terem peso entre gente de sensibilidade de ferro, em meio à feroz realidade. As leis biológicas não são um princípio abstrato, mas sim uma vontade concreta que exige obediência. Seguir o Evangelho significa rebelar-se a essa vontade e expor-se à vingança daquelas leis que na terra dominam e imolam quem a viola. Ai de quem não as respeita, será triturado. Todos as suportam e aplicam, inclusive os teóricos que pretendem dominá-las e superá-las. Não é culpa nossa se o Evangelho e o mundo são inconciliáveis. Não podemos, para cumprir o dever de aplicar integralmente o Evangelho, eliminar o dever de viver. Não temos direito ao suicídio. Para se realizar qualquer coisa na terra, é preciso primeiro a força, depois a astúcia. A bondade vem por último. A bondade é o meio mais inadequado em um ambiente onde se trata de agir e não de amar e sonhar, e com ela aqui na terra nada se faz. Temos que nos realizar primeiro na terra e depois no céu. O contrário é absurdo, nem há margem para semelhantes experiências. Temos que nos ater ao positivo, fugir da dor, procurar a alegria e nessa conseguir rapidamente o prêmio da luta. É preciso que o bem seja útil. Os resultados longínquos e hipotéticos não interessam. Aqui é preciso viver, não cair. Os que caem são arrastados. A luta é árdua e não sobra energias para ajudar aquele irmão que caiu, que ele é sempre um rival e a piedade por ele rouba-nos a vitória. Na terra não há lugar para o Evangelho. Não há possibilidade de fraternidade nem de altruísmo. O que urge é uma só coisa: lutar e vencer. Sob todas as máscaras e sob todas as modas do tempo, esta é a única substância estável que jamais muda. O que nos vindes contar? Não nos meteis nos vossos ideais altruísticos. Desejais destruir e enganar a natureza? Ela não pode admitir a piedade onde se desenvolve a luta pela seleção.
A justiça, então, se obtém não pela piedade dos superiores, mas pela rebelião egoísta dos inferiores, ou seja, não por amorosa conduta evangélica, mas por extorsão, porque a luta é contínua e apenas os mais fortes conseguem vitória. A realidade biológica não tem interesse algum no prolongamento da piedade material, além de suas funções protetoras da maternidade. Proteger, além desses limites, é antisseletivo. A nossa lei é fraca e só produz ineptos. A nossa justiça é férrea, inexorável e cria fortes. A lei biológica não pode aceitar o Evangelho. Em nosso mundo, a piedade e a bondade não funcionam. Ninguém paga o sacrifício e não há espaço para os ideais. A lei suprema é agir por si mesmo, sabendo bem que não se deve pedir auxílio, que não se encontrará piedade, porque o nosso vizinho está mais empenhado do que nós. Não nos resta senão negar todo auxílio e não ter piedade. Esta é a nossa justiça. O nosso mundo é um vórtice que nos impele e a todos arrasta. Isolar-se, rebelar-se é impossível. E nos agarramos desesperadamente ao vórtice, com todos os meios e alegrias, repelindo a dor como podemos, porque faríamos esforços por resultados longínquos quando temos que lutar pelas necessidades imediatas. Pelos caminhos do Evangelho, o cansaço é próximo, o resultado hipotético e longínquo, e por isso é natural que a natureza evite tais caminhos. Ela é positiva, utilitária, econômica, prudente. Não admite riscos. Se alguns despedem energias perseguindo ideais e resultados incertos, ela não tolera o cansaço que deixará o homem extenuado aos pés de um sonho. A natureza, que está no instinto, faz suas contas e exige o pensamento tangível, seguro, na terra, para si, para viver. Não lhe interessam os pagamentos de após morte, aquele abismo de trevas além do qual a vida humana não vale nada. Talvez sejamos cegos, mas somos feitos de bom senso prático, somos positivos. O céu não pode existir sobre a terra, o além é um mistério. Não se fazem os sacrifícios heróicos exigidos pelo Evangelho por um mistério. Sim, passam às vezes por aqui esses estranhos seres chamados santos, com os olhos sempre postos no alto. Coisas verão eles lá em cima, não sabemos. Talvez seja um outro mundo, com outros fenômenos e outras leis. Não o podemos negar a priori, mas não o conhecemos. Suas realizações ideais estão longe demais para que possam ser tomadas em consideração. Fogem completamente à nossa experiência, e o que está fora desta é para nós praticamente inexistente e não interessa à vida. Visto dos planos biológicos, o ideal se afigura muito diferente e não pode ser avaliado senão em relação ao seu proveito utilitário, de acordo com o que possa render em nosso plano. É natural, pois, que tudo seja revirado, falseado, explorado. E, realmente, aqueles superiores seres do ideal são perseguidos pelas leis da terra, são incompreendidos e maltratados porque estão deslocados. A maioria tem razão em repudiar estes seres que saem do plano normal da vida. Em vez de viverem com os outros na luta e na miséria da terra, pretendem ser exceção e com isso eximir-se aos trabalhos que são o quinhão de todos. Quem superou as divisões humanas se torna expulso de uma vida feita de divisões. O universal não é normal, não é compreendido, não é permitido. Aqui na Terra, o relativo impera no seu reino e condena o absoluto. Que importa se a inteligência do gênio, sublime instrumento de música divina, não possa ser usada como bastão de ataque e defesa? A culpa é do gênio por ser um anormal. Na Terra ele está só, ou quase, e quem está só não tem razão, e quem não tem razão está fora da lei e pode ser impunemente destruído. De resto, a superioridade se paga.
que ele se normalize desde a fossa comum da miséria e da ignorância e faça seus os instintos primitivos de todos. E se não souber fazer isto e morrer, pior para ele. Dele nos riremos. Não nos interessa o espírito, mas sim o estômago. Se Deus está com ele, por que não desce à terra para o defender? Isso são luxos, utopias. A terra é feita para os evoluídos, para nós, que somos muitos, e não para eles, que são tão poucos. Talvez sejamos inferiores, grosseiros e mereçamos desprezo, mas estamos em nossa casa, temos a nossa lei e somos proporcionados ao nosso ambiente, ao passo que aqui na terra eles não são. Tendo isso em conta, somos bem feitos e não desejamos nos refinar e enfraquecer. Não podemos confraternizar com seres de outras raças. Se eles exauriram suas forças aqui e superaram o nosso mundo, tanto melhor para eles é que se vão. Nós não o superamos. As nossas provas são aqui na terra e devemos ter a força e a coragem de as afrontar. Hoje o nosso Deus não pode ser ainda a bondade, mas é a força. Este é o reino da matéria e a matéria só obedece à força. Aqui, os que sonham coisas ideais são verdadeiramente imbecis. E o mundo me responde ainda: nós não somos apenas evoluídos, isto é, seres que vós, das alturas do vosso espírito, tratais como inferiores. Somos também desgraçados. Vós nos condenais, mas conheceis super seres julgadores, e vós, anjos sentados em vossos tronos de glória, conheceis a infinita miséria de nossa dor? Não somos apenas evoluídos. Estamos ainda esmagados sob o peso de 1000 trabalhos e nossa natureza humana está acorrentada à matéria, aprisionada em cárcere de ferro. Aqui não há margem para doces sonhos nem para contemplações. A realidade é dura. Se não se luta, morre-se. Aqui os fatos provam a todo momento que o ideal é sonho e a realidade é dor. A nossa posição humana de desgraça, o grande peso de expiação, tudo isso nos dá direito a certas reações desesperadas, a certas horríveis descidas que negam o céu, porque, no limite das forças, tudo se abandona, mesmo o ideal, para que possa ter um pouco de repouso. No alto há muita potência, muita justiça, muita bondade, muita felicidade. Aqui na terra há muita miséria, muita injustiça, muito mal, muito sofrimento. Temos a dor que, mesmo quando nos não atormenta, pesa sobre nós como ameaça. Conhecerá o céu essa miséria dos desesperados? E não é fácil a libertação, porque ela destrói de preferência aqueles que trabalham para o bem e procuram salvar-se, na esperança de poder deixar a terra. Se é cansativo ficar, é mais árduo sair, e por isso pouco se tenta fazê-lo. Esta dor é um direito terrível de levantar a cabeça, envelhecida e impõe respeito. Ela é a expiação que nobilita o condenado e justifica a sua baixeza. Sobre este lodo de que diz que somos feitos, cai continuamente uma chuva de fogo. Pouco mais sabemos. O conhecimento nos foge, somos cegos. Olhamos em vão o misterioso e nada vemos. A única coisa que verdadeiramente sabemos é que somos condenados a sofrer com a vida. E aquele Deus que é a razão e causa de tudo, esconde-se numa abstração vertiginosa e inatingível. Ante essas respostas, o nosso personagem tomou-se de profundo sentimento de piedade, e então compreendeu quão mais vasto é o significado do Evangelho. Desceu da cátedra, esqueceu-se de si mesmo e da sua posição de combate, e compreendeu que só quem se eleva pelos outros e com os outros é que sobe verdadeiramente, e voltou-se para os seus semelhantes de braços abertos. O mundo dera-lhe a sua grande lição. A nova experiência não fora feita em vão.